Então vamos assim, acalmando os nossos corações, respirando fundo, absorvendo as energias do plano maior que já está aqui junto conosco, que já sabia da nossa presença, do nosso encontro e que já vem cuidando de nós há bastante tempo. Agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos todos os dias, e principalmente às quartas-feiras, pela visita dos teus mensageiros aos nossos lares, que funciona, Senhor, como uma limpeza profunda, uma higienização, retirando todos os miasmas e formas pensamentos que nós, pela nossa ignorância, nossa incúria, nossa invigilância, trazemos para dentro de casa. E assim nós vamos acompanhando a Lúcia na prece inicial. Então vamos nos lembrando da promessa de Jesus, que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Então vamos ampliando a nossa sensibilidade, procurando sentir a presença dos mensageiros de Jesus, que aqui estão ao nosso lado, nos dando a sustentação, a força necessária. As reflexões que fazemos com André Luiz possam ser transformadoras, transformando não só a nossa vida, como a nós mesmos. E por isso, vamos criando em nós aquela receptividade maior para receber nesse instante um passe espiritual direto que eles nos trazem em nome da misericórdia divina. E por todas as bênçãos que estamos recebendo, nós damos graças a Deus. E pedimos que esta mesma ajuda que nos está sendo trazida nesse instante possa ser levada a todos os nossos companheirinhos do grupo, qualquer que seja o motivo de sua ausência e onde quer que se encontre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a gente já tinha visto nos capítulos anteriores a história aí do Antônio Olímpio, né? Que era uma daquelas 3 pessoas que estava naquela zona posterior da Mansão da Paz. E a gente percebe o desequilíbrio dele pelas faltas que ele tinha cometido no passado, enquanto encarnado, mas também por tudo que ele sofreu durante os 20 anos que ele passou no umbral, né? Então é como se ele tivesse sido torturado, metralhado por os inimigos dele, né? Os irmãos a que ele traiu a confiança. E aí agora a gente vai ver uma segunda parte, né? Que eu acho que o que mexe mais nesse capítulo, para quem for dar uma aula sobre mecanismos de obsessão, esse capítulo é um capítulo importantíssimo, porque a gente percebe aí o talento, a inteligência da equipe dos espíritos inferiores para influenciar o nosso pensamento, aproveitando os nossos defeitos de passado, os nossos vícios, as nossas paixões do ponto de vista ruim, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção foi ver, normalmente a gente vê André Luiz nos livros dele passando uma semana. Então, cada livro de André Luiz que a gente estudou, ele tinha uma duração de 7 dias, que basicamente esses 7 dias ele dividia em 2 partes, normalmente a primeira parte no plano espiritual, a segunda parte era mais a parte prática. Nesse caso, a gente vê que ele vai passar meses estudando a lei de ação e reação e aí a gente também entende a complexidade do processo obsessivo, né? Então foram anos aí de ódio em que o assassino recebeu o impacto das suas vítimas
enquanto encarnado e ódio enquanto ele estava no umbral, desencarnado, até ele conseguir ser resgatado. Então, como é que a gente vai achar que depois dessas décadas aí de briga, de ódio, de rancor, de cobrança, a gente pode chegar para um obsessor e falar assim, não, seja bonzinho, larga ele, né? Que é muitas vezes num trabalho de desobsessão é o que a gente está imaginando que a gente pode fazer, né? O obsessor está morrendo de raiva e a gente entendendo que ele, se ele está com aquela raiva, alguma coisa aconteceu, porque a raiva não é o sintoma, é a reação, né? Ou melhor, ele mostra o sintoma de alguma coisa que aconteceu. E a gente vê muitas vezes doutrinadores que tentam forçar o obsessor. Fala, não, você tem que largar ele. Eu estou mandando você largar ele. E a gente se esquecendo que nós não temos o poder moral de fazer isso. Que a gente, num processo de doutrinação, e essa parte é fundamental nesse capítulo, a gente vê que Silas fala, a única forma da gente resolver isso vai ser com amor, vai demorar. Olha só, então, apesar dele ter um conhecimento muito grande, a gente já vê que ele é o braço direito lá da pessoa que gerencia essa manutenção, essa mansão da paz, que é uma organização altamente complexa, num ambiente pesadíssimo. Então, a gente imagina aí, o Silas já aprendeu muita coisa. Ele entende que ele não pode chegar para o obsessor e falar, sai daqui. Porque não ia sair. Né? Porque essa mudança tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. O despertamento consciencial acontece quando cai a ficha para nós da perda de tempo que nós estamos passando, fazendo. Que, na verdade, quando a gente está querendo prejudicar o outro, a primeira pessoa que está sendo prejudicada somos nós mesmos, né? E aí, para essa lição tão importante do processo de ação e reação, a gente vê eles não só tendo que acompanhar esse caso devagarinho, com paciência, dando tempo ao tempo, que é outra lição importante para a gente, porque a gente sempre quer as coisas para ontem, quer que a esposa mude, que o filho mude, que o marido mude, que a mãe não faça isso, que o pai não faça aquilo. Não, né? Ele respeita o tempo das coisas, né? E a gente vê isso, esse tempo sendo explicado pelo Sâncio, né? A importância da gente perceber que as pessoas elas acordam em momentos diferentes, assim como a gente também percebe isso na natureza, que tem tempo de plantar, tem tempo de colher, que nem todas as plantas a gente planta no mesmo tempo, e nem todas as plantas que a gente planta no mesmo mês vão nascer, vão florescer ao mesmo tempo, né? E a ajuda que eles usam para isso é a Alzira. E aí a gente vê mais uma vez o papel do perdão, porque essa mulher podia olhar para aquelas duas pessoas que trabalharam no processo de loucura dela, loucura do ponto de vista espiritual, até levá-la para um suicídio. Ela podia estar morrendo de raiva deles e talvez estivesse no passado, a gente não sabe disso. Mas hoje ela se vê como parceira do marido. E se para isso for necessário, para ajudá-lo, for necessário ajudar aqueles que colaboraram na própria morte dela, ela está pronta para ajudar, como mãe. E aí traz para a gente um outro aspecto importante para a gente pensar, né? Na complexidade dos laços familiares, né? Então, essa família que vai chegar um dia, o pai matou os dois filhos e os dois filhos mataram a mãe. E aí estão todos aí envolvidos num fenômeno somehow de ódio, de rancor, e o pai com os filhos com um apego enorme ao dinheiro. Então,
a gente olhando do lado de fora, pensando aí a situação dessa família, a gente já imagina que não vai ser um relacionamento fácil. Porque apesar da gente, enquanto tá encarnado, a gente não tem a lembrança na consciência, toda essa história que a gente viveu, como a gente já viu no capítulo que falava sobre a mente e o cérebro, ela fica no subconsciente. Então, a gente tem, durante o sono, a gente tem aquela sensação de desconforto. Então, se nesse caso, os filhos não se derem bem com o pai, cobrarem, testarem, quiserem o dinheiro dele, deixarem ele passar aperto, a gente pensa, puxa, mas que filhos ingratos. Mas quando a gente olha para trás, a gente vai entender que aí é uma nova onda de experiências que podem ser bem-sucedidas, como podem ser também traumatizantes. Mas o ponto, a importância desse reencontro é colocar amor dentro dessa mistura que está em tantas décadas envolvida com tanto ódio, né? Então, chamando a atenção da gente, quando Emmanuel fala que a família da gente é aquele cadinho de experiências, é isso que ele está falando. São colocados ali personagens que já se encontraram no passado, que têm vínculos profundos, muitas vezes de encarnações, de décadas. E esses vínculos, quando são difíceis, são porque são causados pela dor. E aí, o nosso objetivo no grupo familiar é a normalização desse relacionamento através do amor. Bom, então a gente vê o caso do pai e o caso do filho. Outra coisa que me chamou a atenção foi, a gente não sabe o passado desse Luiz. A gente não sabe se ele já teria trazido dentro dele essa bagagem de avareza, de sovinice, de egoísmo, de crueldade. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele aprendeu, ele tinha afinidade com o pai. E ele aprendeu com o pai muitas das coisas. Se por o pai o centro da vida era o dinheiro, no ponto tão profundo que ele foi capaz de assassinar os 2 irmãos de sangue, o filho sente. E aí vem a nossa responsabilidade como pais, como mães, dos valores que a gente passa para os filhos, né? Então, nesse caso, o que esse menino aprendeu foi a mensagem de o dinheiro é o centro do universo. Pelo exemplo do pai sendo egoísta, sovino, a gente vê que ele acaba tendo um filho que segue os mesmos passos com as mesmas características. E aí a gente se pergunta como teria sido se ele tivesse um pai e uma mãe diferentes, né? A mãe que ele perdeu quando ele era bebê, criancinha, não bebê, criancinha, mais ou menos 10 anos de idade. E tivesse a presença materna para passar os valores morais, valores espirituais para ele de verdade. E o pai, que fosse passar valores de trabalho, de família, de respeito, né? Nesse caso, Luiz não fez mal para esses 2 espíritos, como a gente viu. Mas o ódio dos obsessores acaba sendo redirecionado para o filho. E a gente para e pensa num outro aspecto que nós já comentamos em aulas passadas. Que muitas vezes, quando nós ajudamos uma pessoa, que os familiares acabam ficando gratos pelo bem que nós fazemos para ela. Por exemplo, se alguém faz o bem para mim, a minha mãe, que gosta de mim, vai ter um sentimento de gratidão, de vontade de ajudar aquelas outras pessoas que me ajudaram, né? Daquela história de quem dá mel para o meu filho adoça a minha boca, né?
Da mesma forma, esse ódio a gente vê que entre eles e o Luiz não tinha, o Luiz não tinha feito nada para eles, aparentemente, pelo menos nessa vida. Mas porque eles não conseguiram atingir o pai, eles vão para o filho. E porque não conseguiam mais, né? Porque eles durante um bom tempo estavam aí gerenciando os dois lados. Então, gerenciando o pai no umbral, fazendo ele sofrer no umbral, e gerenciando o filho para o filho não gastar o dinheiro para eles poderem ter o dinheiro de volta, que o dinheiro era deles. E para isso, eles precisam de ajudantes. E aí é que a gente toma um susto mesmo, né? Porque a casa tá cheia de testemunhas invisíveis, de espíritos que têm a mesma qualidade de pensamento, de sintonia, de interesses, de valores, de cobiça, de sovinice, de egoísmo, de orgulho, de apego à matéria. E aí, mais uma vez, não só a gente vê sendo atingido o Luiz, mas sendo atingida a esposa e os filhinhos também. Então, peraí, Ana. Mas a esposa dele não tinha nada a ver com isso. Por que ela está sofrendo? Bom, a gente sabe que a ação do obsessor é atacar um indivíduo, por exemplo, para se ajustar com ele, né? Então, é fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, se eu sei que para atingir aquela pessoa eu tenho que atingir outras, eu vou fazer isso também. Por isso que é importante, mais uma vez, a gente colocar a prece dentro da nossa vida. Porque a prece dentro do nosso lar vai proteger não só quem faz a prece, mas todos que estão envolvidos naquele lar. A gente sabe, inclusive, no livro da Joana de Ângeles, no Mestre de Amor, ela fala num dos últimos capítulos do livro a importância do evangelho no lar, dizendo que quando uma família faz evangelho no lar, um apartamento faz evangelho no lar, não só o prédio inteiro se ilumina, mas a vizinhança toda também. Então, muito mais ainda aqueles que convivem junto conosco, né? Nesse caso, essa casa estava completamente sem proteção. A gente vê que ela está desorganizada, que ela está bagunçada, que ela está largada, não só do ponto de vista da matéria, mas também do ponto de vista espiritual. As pessoas vão na igreja uma vez por semana? Vão. É o suficiente? Não. Por quê? Porque ticket de ir na igreja não é passagem para o céu. O que faz a gente ser ajudado de verdade, se proteger, é a nossa conduta no caminho do bem. Bom, antes deles irem para casa, na terra, né? Então, lembrando que eles estão ainda na mansão da paz, a Alzira faz essa prece pelo marido. E aí ela pede para Maria. E é um comentário que eu estava fazendo há pouco com a Lúcia, né? Que foi uma visão diferente que eu tive de Maria. Porque a gente sempre reza para Maria quando o negócio está complicado, porque fala Maria é mãe de todos, né? Mas eu nunca tinha pensado na capacidade de perdão de Maria, da mãe de Jesus, né? Ela que estava ali junto com ele, vendo que todo mundo praticamente que ele tinha ajudado, né? Com exceção de Maria Magdala, que estava do lado dela, tinham deixado ele para trás. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, nós, né? Eu como mãe, quando alguém maltrata o meu filho, eu já viro uma onça. Nesse caso, a mãe não só perdoou, mas continua ajudando. Porque quando a gente faz prece para Maria, a gente não se lembra que fomos nós que estávamos lá jogando pedra na cruz de Jesus. Porque nós, espíritas, somos aqueles trabalhadores da última hora. Nós estávamos lá. A gente não se lembra de Jesus? Não. Mas a gente soube valorizar a oportunidade? Não. E ela, com aquele amor profundo, a humildade, fazendo a prece do fundo do coração, ela se transforma. Mais uma vez, a gente vendo
o poder do pensamento na manipulação da matéria, mesmo que seja essa matéria mais subsequenciada, né? Essa mais subtle. A outra coisa que me chamou a atenção foi ela se vê aí como parte dos erros que o marido fez, como cúmplice, apesar dela não ter participado do assassinato dos irmãos. Ela fala, mas eu usufruí, eu sei que ele fez isso por nós. E se ele foi esse homem cruel com tanta gente, para mim e para o meu filho, ele foi muito bom. E eu tenho essa dívida de gratidão para ele. E essa prece é feita tão sentida que a gente vê ela se iluminando. E o choque magnético que acontece com Antônio Olímpio, que estava até então completamente enlouquecido, desacordado, né, fora de si, ele tem um momento de tomada de consciência, né, que a gente vê pausado aí pelos assistentes do Sila, falando, então, sono para ele é cura, ele não pode acordar agora, porque qual seria a ajuda para ele de ver aquela esposa? Provavelmente ele, no processo desequilibrado que ele estava, talvez ele fosse ficar muito pior, né? Então, da mesma forma que o sono, a gente sabe, eu já escutei isso do meu médico várias vezes, o tanto que o sono refaz a gente, refaz o nosso sistema imunológico. No plano espiritual, a gente vê o sono também como um antídoto, né, para o desequilíbrio. E aí eles vão para o antigo lar. E como eu falei, o lar está desprotegido. Não só as pessoas dentro do lar semi-enlouquecidas, né, principalmente o filho, mas os espíritos que ele descreve lá dentro são espíritos que têm a sua forma alterada pela qualidade mental que eles carregam. Então, não só a escuridão, mas a gente vê que são almas aí que ficam falando sozinhas, né? Então, elas estão num processo completo aí de alienação mental. E aí, a outra coisa que me chamou a atenção foi a importância da gente cuidar da nossa casa, né? A casa tá limpinha, a casa tá arrumada. Quando a gente percebe o desleixo do lado material, a falta de cuidado, a gente pode ter certeza que existe uma falta de cuidado na parte espiritual também, né? E hoje a gente vê isso trazendo fora da doutrina com os livros da Mary Kondo, falando da importância dessa limpeza, dessa arrumação da casa. Para quê? Para o nosso próprio equilíbrio. Então, outra coisa para a gente refletir sobre isso, né? Antes da Maria Kondo já tinha aí a ciência aí do Feng Shui, que milenar, né, que falava a mesma coisa da importância da energia da casa, do impacto da energia da casa dentro na nossa saúde, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então, todos na mesma sintonia. A influência que está acontecendo ali é um broadcast geral, né? Então, os espíritos todos conectados, eles foram chamados aí para continuar aumentando o desequilíbrio do Luiz, né, com aqueles valores que ele mesmo guardava dentro dele, de egoísmo, de apego à matéria, mas ele também funciona aí como alimentador das mentes dos desencarnados também. E aí, André Luiz, a gente vê que ele está surpreso aí de ver
a bagunça que está aquela casa, do ponto de vista material e espiritual. E aí Silas fala assim, olha, a gente vai fazer algumas coisas, você só precisa ouvir. Não é para falar nada, não é para julgar, não é para ficar assustado, não é para fazer careta, não. Então, você está aqui como aprendiz e como suporte magnético para ajudar a transformação dessa casa. Então, é importante a gente olhar para isso, a gente entender que muitas vezes o nosso comportamento de julgamento, de apontar os defeitos do outro, de crítica, não vai ajudar. Vai complicar ainda mais a situação. Então, nessa hora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar olhar como alguém que estivesse observando a situação, se a gente não consegue ajudar, não consegue fazer uma prece. Pelo menos a gente se colocar mentalmente desligado da situação, né? E aí a gente vê os dois obsessores explicando para Silas e para André Luiz o processo de obsessão. E aí a primeira coisa que a gente pensa é, poxa vida, mas espíritos tão ignorantes ainda presos em tanta raiva, em tanto ódio. E aí a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inteligência, moral, não necessariamente andam juntas. A gente primeiro desenvolve a inteligência, só depois a gente consegue desenvolver nosso lado moral, né? Outra coisa que a gente vai ver, não só nesse livro, mas em livros no futuro, de André Luiz, ele fala desses centros de treinamento para o obsessor. São essas escolas de vingadores. Da mesma forma que a gente vê escolas para a gente aprender coisas boas no plano espiritual, por exemplo, desenvolvimento da mediunidade, tem escola para ajudar a gente a ser pai, a ser mãe, a estudar, a entender mais a doutrina, entender o processo reencarnatório. No umbral, no inferno, nessas zonas mais baixas, vibratórias, existem também treinamento. E essas áreas são dominadas por espíritos absolutamente maléficos, pela própria ignorância, mas altamente inteligentes. Isso é muito fácil a gente perceber aqui na Terra também. Lembrando que os que estão lá são os que estavam aqui e vice-versa, né? Quantas vezes a gente não vê aí as pessoas aí que moram, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, ou que estão ali no meio do deserto, no Middle East, que muitas vezes não sabem ler, escrever, não sabem nada, mas tem uma capacidade de liderança para o mal tremenda, de organização, de planejamento, de gerenciamento de projetos, sem ter tido nunca uma aula disso. Uma habilidade de gerenciar com pouco recurso, né? Against all the odds, e mesmo assim consegue. E muitas vezes a gente, no mundo corporativo, mesmo tendo muito mais infraestrutura e recurso, a gente não consegue obter um resultado muitas vezes tão grande, né? E aí, nessas escolas de vingadores, eles aprendem o mecanismo da obsessão. Que a gente vai pensar, puxa vida, será que isso é ensinado também do outro lado? Né? A gente vai numa escola de desenvolvimento mediúnico e a gente não aprende essas coisas, né? A gente entende aí o processo da influência mental, do pensamento, mas o detalhe, os artifícios que eles usam aí para pegar a gente são extremamente requintados. Então, eles entendem o poder do pensamento e eles trabalham com as nossas falhas morais para trazer a gente para perto deles. Então, funciona como um processo de hipnose, né? E a gente já viu isso também no capítulo anterior que falava do cérebro e da mente. Lembrando que a mente da gente funciona como gerador
e receptor, que é exatamente o que está acontecendo aí. Então, esses espíritos acabam plasmando através do seu pensamento uma ideia, essa ideia é enviada para a vítima, e a vítima, pela sintonia mental, absorve e aceita. Por quê? Porque aquela ideia está condizente com os valores dela. A gente lembrar que o que a gente é, a gente vive, a nossa vida do lado de fora é reflexo daquilo que nós temos por dentro. Os valores reais que nós temos vão ser mostrados nas nossas atitudes com todas as pessoas que nos rodeiam, dentro e fora. E a gente conhece as pessoas sempre pelas pequenas coisas, porque são aquelas que acontecem sem a gente pensar muito, sem planejar, né? E aí vem a lição que a gente escuta tanto de Silas e complementada pelo Leonel, falando: cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Eu vou repetir. Cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Daí a importância da gente procurar o autoconhecimento. Hoje, do ponto de vista não religioso, mindfulness e meditação e formas aí da gente se equilibrar, né? Porque se a gente se equilibra, a gente muda a sintonia do lado de fora. A gente muda a nossa vida quando a gente muda os nossos pensamentos. Então, continuando. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Então, peraí. Então, quer dizer que através do nosso pensamento a gente cria a situação que a gente está? Sim. É isso que ele está falando. Então, quer dizer, se eu estou doente, eu só falo do doença, eu vou ficar mais doente? É isso que ele está falando. Então, peraí. Então, quer dizer que meu casamento não está bom, se eu ficar reclamando o tempo inteiro, o meu casamento vai piorar? Vai piorar. Uau! Então, é um momento para a gente de reflexão, de saber como é que a gente está usando o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas palavras. Porque esses itens vão ser a base dos nossos atos que vão criar os nossos hábitos, que vão criar a nossa realidade aqui na Terra. E aí é complementado pelo Leonel, dizendo: o inferno é o reflexo de nós mesmos. E a gente vai levar esse inferno para onde que a gente for, assim como a gente vê que o céu é o reflexo das atitudes santas. Então, se a minha intemperança, a minha raiva, a minha revolta, a minha tristeza, a minha depressão, ela vai comigo onde quer que eu vá. Não importa se é aqui na Terra, se é em Portland, ou se é em Paris, ou se é no plano espiritual. Ela vai junto comigo. Porque ela está dentro de mim. E agora, para a gente encerrar, eu coloquei 3 perguntinhas para a gente. A primeira é: já que a obsessão vem com uma exploração dos nossos pontos fracos, eu conheço os meus pontos fracos? O que é aquilo que mexe mais comigo? Porque é aí que a gente vai estar fazendo a sintonia com aqueles a quem a gente magoou. Porque os nossos obsessores de hoje são aqueles que foram as nossas vítimas de passado. A outra coisa para a gente pensar é: bom, pela qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, pelo que eu vi, eu vou estar imantando a zona vibratória da minha casa. Então, qual é? Como é que está o meu lar? Não só do ponto de vista espiritual, mas também material.
Lembrando que da mesma forma que a gente precisa da higiene física do corpo, a gente precisa da higiene da alma. Da mesma forma que a gente precisa da higienização da casa, de uma faxina, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. A gente precisa dessa faxina espiritual também. E a terceira é para a gente pensar, né? Como é que eu consigo não cair num processo obsessivo? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, porque eu tô muito ruim, porque eu tenho certeza que tem um obsessor. Tá. A gente pode fazer prece? Pode. Pode botar num trabalho de desobsessão? Sim. Isso vai ajudar bastante. Mas se o meu comportamento não se alterar, apesar deles serem afastados, eles vão voltar. Por quê? Por causa da nossa sintonia mental. A única forma da gente modificar o relacionamento entre nós e os nossos obsessores. E como a gente sabe, quem tem pouco tem 7, né? Só para melhorar a nossa noite. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se modificar. Pensar o bem, fazer o bem, como a gente já conversou no passado, né? Então, era isso que eu tinha para falar. A gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Eu vou tirar todo mundo do mute, para quem quiser fazer pergunta. Tá todo mundo fora de mute. Oi, Ana. Eu queria fazer um comentário. Eu estou trabalhando na mesa mediúnica aqui no centro de San Diego, e segunda-feira, um dos irmãos que eu conversei estava bem nesse processo obsessivo. E uma das coisas que ele falou, quando na passividade, né, quando ele estava se manifestando. Obrigada, Lúcia. Ele estava incorporado. Ele falou, mas eu até já esqueci de mim mesmo, eu nem sei quem eu sou, perdi minha identidade, do tamanho é a minha, né, a minha vontade de vingança, essa sede de... Ele tinha até esquecido de si mesmo, né? E a tristeza disso, eu tentando no diálogo mostrar isso para ele, que ele tem uma oportunidade nova de estar onde ele estava, no hospital, assim, tendo sido resgatado, e como era importante que ele visse que ele agora era importante. Então, o que era importante para ele? O que era importante na vida dele? Como que ele poderia recomeçar e quebrar essas algemas desse processo que foi ele mesmo também causou, né? Porque a gente nunca sabe quem é a vítima, quem é o algoz, quem começou. A gente até, no processo de desobsessão de mediunidade, a gente coloca a mão, né, na frente do médium para que o espírito tenha a oportunidade de ver numa tela refletida, às vezes, outras vidas passadas, se dado essa oportunidade, né, em merecimento, para poder entender que às vezes até foi o começo da briga, seja lá o que foi, tenha sido ele mesmo que causou. Não importa quem, o importa é essa coisa, e isso para mim traz muito assim iluminação em termos de gente, pelo amor de Deus, cada coisa besta que a gente deixa para lá, mesmo que não seja besta, mas vamos viver a vida, o perdão é o maior bálsamo para a nossa paz, a nossa própria paz interior. Porque ao momento que você começa nesse processo de vingança, é um caminho sem volta, sabe? É uma tristeza de ver. Então, eu queria fazer esse comentário dessa experiência que eu tive e como demora para a pessoa poder voltar a si, acaba esquecendo até de si, porque está obcecado por aquela vingança, sabe? E não só ele vira essa autoobsessão pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de acerto de contas,
Mas isso também modifica o aspecto perispirítico da pessoa, aí vem a alteração na forma. E como a gente vai ver mais para frente, acho que o Cássio até tinha perguntado, a minha mãe falou dos ovoides, né, que eu estava falando da alteração perispirítica, e quando no extremo do ódio, a pessoa perde completamente a sua forma e fica numa forma de um ovo, né, que é uma bola vibratória de ódio, basicamente. Tem um ditado popular dizendo que a vingança é a gente tomar o veneno querendo matar o outro, né? E é exatamente isso que você está falando, né, Cláudia? Porque muitas vezes o outro já passou por isso, já melhorou, já conseguiu fazer outras coisas boas, mas a gente que está ainda preso naquele rancor continua aprisionado no momento de 50, 100 anos, 200 anos atrás. E como a gente viu nos capítulos anteriores, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa prisão, porque a gente só vai sair da prisão a hora que a gente quiser. Mas quanto mais enfurnado a gente tiver, mais difícil é de sair. Obrigada. Mais algum comentário? Eu achei interessante aquela parte da casa, da descrição, quando eles estavam chegando, porque às vezes não é comentado muito, mas o quanto que o equilíbrio dos dois mundos, né? Existe a questão do mundo nosso material, que a gente tem que manter num equilíbrio, naquela coisa agradável, né? No lar, a parte da limpeza perispiritual, do evangelho, né? Todos né, no dia que a gente escolhe, mas também da oração, né? Não só naquele dia, mas mantendo o respeito no lar, mantendo todo aquele ambiente com coisas agradáveis, no que quer que seja. Só achei muito interessante, porque mostra que, né, ela falou o abandono, né, e que não, né, ela falou, ele falou da sujeira, falou daquela coisa toda, né, então, assim, achei assim, interessante, né. Uhum. Assim, a gente tem O que pensar desfecho, o equilíbrio, né? Porque assim, uma casa, eu mesmo assim, a gente, claro, o ambiente da gente tem que ser aquela coisa agradável, não é nem tanto, não são as obsessões de limpeza física e nem de luxúria, de coisa, mas aquele que a gente sabe, muitas vezes, a gente vê muitas descrições no livro, nos livros do André Luiz, aqueles lares paupérrimos, em que eles entram e eles comentam a simplicidade, a limpeza. Então, assim, em qualquer situação, o cuidado com a gente também, né? Mas, assim, tudo naquele equilíbrio, nada muito para um lado para o outro, né? Isso é super importante que você está falando também, né? Porque o ponto aí não é o tamanho da casa, o valor do sofá, né? O ponto aí é a gente tratar aquele lar com respeito, né? Valorizando essa casa, né? Que protege a gente do frio, da chuva. Cuidar dela, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, né? Não, ela adoece. A lição do perdão, posso falar? Pode. A lição do perdão ficou muito clara e já foi comentada, mas mexeu comigo também a parte da gratidão. Quando a esposa diz, eu não matei, ele matou porque queria o melhor para nós. Então, mesmo quando as pessoas que estão na nossa vida, na nossa casa, não fazem as coisas do jeito que a gente gosta, de uma forma agradável, ainda assim a gente precisa exteriorizar gratidão por elas, né? Na medida do possível, dentro do grau evolutivo de cada um, num dado momento,
ou momento passageiro, ou um ano, ou vários anos, sabe-se lá, cada caso é um caso, aquela pessoa deu alguma coisa de bom para nós. E a gratidão é uma energia que vai, retribui o que o outro fez por nós, mas volta para a gente e harmoniza o nosso ser. É uma forma de amor, né? Uhum. E outra coisa que me chama a atenção nessa parte que você comentou foi que mesmo aquelas pessoas que são profundamente más, como a gente vê no Evangelho, elas têm por alguma coisa, alguma pessoa, um sentimento Tem uma de amor. mensagem assim. É. Então, o fato dele ter sido bom para eles, para a mãe, para a esposa e para o filhinho, apesar de ele ter feito aí uma história de coisas ruins, está sendo aquela portinha para que ele consiga se ajudar. Nada se perde. E também insistindo no perdão, na gratidão, no amor, força maior da vida, eu volto ao comentário da Gláucia na doutrinação. Não adianta, e que você também falou, Ana, o obsessor está envolto em ódio pelas grandes injustiças que sofreu. Não adianta conversar com ele, você pode conversar meia hora, 1 hora, 2 horas, coisa que não acontece numa sessão espírita, ele não vai mudar. Aquele ódio de anos, de séculos, às vezes, não muda. O que muda é a vibração amorosa. Então, quando a gente participar de qualquer trabalho espiritual, a nossa, ou na vida, a gente tem que estar sempre preparado para exteriorizar amor. Porque... E seguir o conselho aí do Silas para André Luiz, né? Então não é para comentar, não é para ficar assustado, não, né? É para dar amor, só isso. Uhum. É a forma de ajudar. Eu trabalho em doutrinação, lá na federação, eu procuro falar o mínimo possível e procuro servir de ponte do obsessor com o mentor, porque o mentor pode. O mentor tem competência e recursos para ajudar, para socorrer o obsessor, muito mais do que nós, né? Então eu digo para ele, você está vendo aí ao seu lado, tem um amigo, vai com ele, conversa com ele, fica aqui na nossa casa 1 semana, quantos dias você quiser, porque não é com 10 minutos de conversa que a gente resolve. E outra coisa que eu já vi também em muito trabalho de desobsessão, Gláucia, e aí vale para todo mundo, e eu sei que a Lúcia também já passou por isso, eles vão para casa com a gente. Uhum. Então, a gente tá falando para eles, seja bonzinho, né? Eles vêm ver se a gente... Eles vêm atrás da Ana, para ver se a Ana é boazinha dentro de casa. Aí a Ana volta lá na semana seguinte, porque normalmente esses trabalhos de desobsessão, o mesmo espírito volta 3, 4 vezes. Aí ele fala assim, quem é você para falar isso para mim? Porque eu vi o jeito que você fala com seu marido. Você esqueceu o que você fez com seu filho a semana passada? E aí a gente quer entrar embaixo da mesa. E se não aconteceu ainda, com quem trabalha em mesa de desobsessão, vai acontecer. Eles vão atrás da gente. Bom, tá na hora da gente encerrar agora. Esse capítulo aí que é tão rico de detalhes, né? E nós vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga aqui presente, que proporciona para nós esse estudo em grupo, essa revelação tão profunda, mas principalmente essa oportunidade de reflexão, da gente fazer não só das nossas vidas, daquilo que a gente foi, mas principalmente do que a gente é hoje. A gente abrir as portas para um futuro melhor, modificando as nossas ações hoje. Plantando as nossas sementinhas de amor hoje, começando dentro do nosso lar. E assim, Senhor, nós vamos acompanhando a nossa amiga Cristina na prece final do estudo dessa noite. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui estudando, de estarmos aqui reunidos.
agradecendo a espiritualidade que trabalha, que nos traz aqui, os nossos mentores, todos aqueles espíritos amigos que estão sempre dedicados para o nosso progresso. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, ensina-nos a ter tolerância com o nosso próximo, ensina-nos a manter a paz no nosso coração, a manter e desenvolver os pensamentos de amor, de bondade, que possamos, então, Senhor, guardar em nosso coração, em nossa mente, todos esses ensinamentos, e no decorrer dos dias, pensarmos sempre, começarmos os dias na oração, enchendo a nossa alma de gratitude, agradecendo pela vida e por todas as oportunidades, Senhor, todos os dias que temos de aprender a amar e a perdoar. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus.